Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Glória a Deus. Dias em que o Senhor tem nos chamado para esse despertamento, acordar. Às vezes estamos, a gente não está chamando isso para a realidade da gente, não, irmãos. Mas às vezes a gente está com a vida tão tranquila que a gente parece que por tão tranquilos a gente está dormindo, né? Que o Senhor nos desperte. Que o Senhor traga um novo ânimo para a igreja. Amém? O tema da mensagem de hoje é ânimo novo. Pergunta para quem está do seu lado, ainda que ele nem te escute direito, mas pela fé, você vai dizer assim, você está animado, irmão? Pergunta para ele, está animado, irmão? Pelo olhar você já sabe, mais ou menos, se sim ou se não. Mas que Deus nessa noite traga um ânimo novo para nós. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que vamos ler. Eu peço graça, iluminação. Eu peço que nesse momento, Senhor, abra os nossos olhos para vermos. O Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos e dá-nos um coração disposto a crer. E a viver tudo que o Senhor ministrar a nós nessa noite. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Você que está aí em casa nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Ageu capítulo 1, versículo 14. Primeiramente eu vou ler na Nova Almeida, e depois eu quero ler na NTLH. A Nova Almeida diz assim, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. A NTLH ela tem uma pequena mudança, uma pequena variação na sua introdução. Diz que o Senhor deu coragem e ânimo. Aí vai dizer ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote, Josué, filho de Josadaque, a todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Veja, Deus deu coragem e ânimo. Irmãos, essa semana aconteceu, já oramos, então já vou dar início. Essa semana, por 2 vezes, eu fiquei em dificuldade. Nós tínhamos saído e quando nós voltamos para pegar o carro, ele não deu partida. Por 2 vezes aconteceu isso. A primeira vez eu recorri a uma pessoa que estava lá perto. Eu já tenho os cabos para recarga de bateria, já levo, já tenho ele na mala do carro. E aí eu pedi para o moço, moço, você me ajuda aqui a fazer uma recarga rápida. Conectamos lá na bateria dele, na bateria do meu carro. Glória a Deus, pegou, fomos embora. Na segunda vez foi ontem. Ontem estávamos voltando de uma visita e paramos rapidamente para comprar algumas coisas no supermercado. Quanto? De novo. E aí não teve outra saída a não ser ter que comprar uma outra bateria, porque aquela já era. Ela não estava dando carga, a carga estava se perdendo e eu não poderia sair. Eu fiquei lá no carro por volta de, 40, 50 minutos esperando o socorro. Porque diferente da primeira vez, não teve ninguém que me socorresse ali de imediato. Então, fiquei ali por vários minutos. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a minha impressão que o que está acontecendo conosco no plano espiritual é mais ou menos isso. Deus está querendo dar uma partida. Deus está querendo mover a igreja para um lugar, para um momento, para um contexto de novidade, não novidades que passam, irmãos, mas novidades que transformam, que mudam. Um tempo, irmãos, que eu tenho certeza, quando a gente canta ao cheiro das águas, eu sinto também
um cheiro de despertamento, um cheiro de avivamento, um cheiro de coisa nova vindo sobre a igreja. Só que parece que a gente está sem carga. Deus está batendo na chave e a igreja parece que fica... Não sai do lugar, não dá partida, não se movimenta. Nós precisamos pedir a Deus isso. Deus, dá-nos uma recarga. Deus, dá-nos um ânimo novo. O problema de Ageu era esse. Oportunidades e momentos que Deus estava dando a eles, promessas grandes que Deus estava dando ao povo. Aqui o capítulo 2, versículos 6, 7 e 8 de Ageu, vai dizer isso: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, diga comigo, daqui a pouco, não vai demorar muito não, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. Está vindo coisas preciosas sobre nós, irmãos. Mais do que ouro, mais do que prata, eu creio num grande tempo de despertamento, de presença de Deus, de milagres. Aquela insatisfação do salmista em dizer, já não vemos mais os sinais, já não vemos mais os milagres. Até quando, Senhor? Eu creio que esse até quando está chegando no fim. Eu creio que nós viveremos esse momento. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não é promessa de político, não é promessa de demagogo, é promessa de Deus, do Senhor dos Exércitos, que está trazendo, irmãos, ao nosso coração. E eu não digo na realidade de Hebron, eu digo na realidade da igreja, a realidade da igreja no Brasil e no mundo. Você diz assim, pastor, novo, o que está acontecendo aí é o novo. Irmãos, Deus trabalha na história. Deus trabalha na história, e a gente vive momento que a gente precisa realmente clamar, buscar a misericórdia de Deus, mas eu não creio que Deus está dormindo nesse momento. Eu creio que Ele está traçando seus planos e colocando-os em execução. E muitas vezes momentos como esse, por mais difíceis que sejam, eu não entendo que foram colocados fora da agenda de Deus. Deus não foi pego de surpresa, amém, irmãos? Então eu entendo, irmãos, que existe um tempo de oportunidades e de promessas que estão vindo sobre a igreja, e nós precisamos estar com a nossa bateria recarregada. Do contrário, a gente não vai sair do lugar. Do contrário, irmãos, a gente vai ficar observando, talvez de longe, de muito longe, o que Deus está fazendo. E a gente não vai provar nada disso. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. De repente, irmãos, Deus levanta este homem chamado Ageu, um profeta, para trazer ao coração do povo o que eu entendo como 2 propósitos aqui nesse livro, com 2 capítulos apenas. Porque, irmãos, esse marasmo espiritual, essa pasmaceira espiritual, na época de Ageu não era só do povo, você leu comigo. Começava do governador, o Zorobabel. Passava pelo sumo sacerdote, o Josué. E depois em todo o povo. Então era uma liderança política, civil, era uma liderança espiritual, ministerial, e era o povo. Todo mundo estava assim, com a carga lá embaixo. Todo mundo estava vivendo aquele momento de apatia. Todo mundo estava vivendo um momento de sonolência. E Deus levanta esse homem para 2 propósitos. O primeiro deles, para mostrar ao povo
a evidência do desânimo. Eu estava querendo acordar, colocar um espelho na frente do povo e dizer: olha para vocês, olha como vocês estão, olha as evidências de que vocês não vão viver o que eu tenho prometido se não mudarem, se não acordarem. Vocês estão desanimados e eu vou provar para vocês isso. Assim como, irmãos, uma gripe tem os sintomas, tem as evidências, o desânimo também tem. O que você mais viu aí, se você tiver com sintoma de tosse, febre alta, coriza, dor de cabeça, a gente já fica esperto, porque a gente já foi massacrado por essas informações, por essas evidências do que seria os sintomas da Covid, da gripe e assim por diante. Então existem também evidências e sintomas de um desânimo. Se você percebe aí que esses sintomas te acometeram, que nessa noite o Senhor nos levante e que a gente possa se livrar, que a gente possa se desfazer de tudo isso que é algo que nos impede de viver as promessas de Deus, esse tempo de oportunidades que Deus está trazendo. Então, o primeiro sintoma aqui, primeira evidência, está no capítulo 1, no versículo 2. Está mostrando aqui que o povo não discernia o tempo de Deus. Primeira evidência é: não há discernimento. O tempo está batendo a porta, o tempo de Deus está evidente, está claro, mas tem muita gente que não tem entendimento, que não tem discernimento de que o tempo chegou. Olha o que diz o verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz. O que é que o povo diz? Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha, querido, que falta de entendimento do povo. Por 16 anos, o fervor espiritual desse povo havia evaporado. Esse povo estava por 16 anos parado, no que diz respeito ao tempo de Deus, ao que Deus estava fazendo. Lembre-se, Deus havia trazido com Neemias uma leva do cativeiro. Deus havia dado a oportunidade do povo de voltar para a terra, de reconstruir a identidade, a vida espiritual, a vida social. O povo volta com Neemias, ali também com o trabalho do sacerdote Esdras. O templo começa a ser reedificado, a cidade começa a ser reedificada, os muros começam a ser reedificados. De repente os inimigos do povo se levantam e começam a atemorizá-los. Irmãos, e a insistência, a persistência maligna foi tão grande que o povo suspende a obra da casa do Senhor. E você vai dizer: por quanto tempo durou essa pandemia? Essa pandemia do medo, essa pandemia do desânimo, durou por 16 anos. 16 anos, irmãos. O povo agora havia deixado a casa como um prédio inacabado, como um prédio em ruínas, como um prédio cuja as estruturas talvez estivessem até comprometidas. O mato começa a crescer e eles se voltam aqui agora para eles. E eles começam a se voltar para um outro propósito. Eu quero dizer, irmãos, que enquanto eles estavam focados na obra de Deus, no momento em que eles estavam caminhando no tempo de Deus, o inimigo estava solapando eles. Calúnia, perseguição, tribulação. No tempo que eles deixam a obra de Deus e se voltam para os seus interesses, para suas casas apaineladas, luxuosas, o inimigo fica quieto, não tem mais perseguição. Por isso, irmãos, que eu fico meio temeroso com a nossa aparente paz. Quando está tudo bem, no plano físico, dá a impressão de que a gente está meio que sonolento, desviados do propósito. Está tudo tão
quieto, o inimigo até parece que dormiu. Parece que a gente não incomoda mais. Parece que a gente não causa mais alvoroço no mundo. Lembra-se do que foi falado com os discípulos lá em Atos? Estes que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. A nossa presença é uma presença muitas vezes tímida, acanhada. É uma presença silenciosa, parece que a gente não causa mais alvoroço, parece que a presença da igreja é assim, quase que invisível, imperceptível. E isso para mim, irmãos, é um sinal de que algo está errado. O povo deixa a obra de Deus, está ali, calúnia, perseguição, ameaça de morte. De repente eles abandonam e se voltam para suas casas e o inimigo se cala. Romanos 14, 7 diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Então, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Filipenses 1, 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tenho desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, ele falava à igreja dos Filipenses, é mais necessário que eu continue a viver. Irmãos, veja, ele entendia a vida que ele tinha aqui na terra com um propósito. Não era edificar as casas apaineladas e luxuosas de fino acabamento. Não era pensar apenas no seu bem-estar. Não era pensar apenas nas suas comodidades. Ele tinha uma obra, eu estou aqui por um propósito. O viver para mim é Cristo. O viver para nós é o quê, irmãos? É uma faculdade? Será que você pensa que você está aqui vivendo só para cursar uma faculdade? Você pode fazer e deve fazer, viu? Mas não é só por isso. Você pensa que você está aqui somente para ter filho? Somente para namorar? Somente para casar? Somente para comprar um carrão? É por isso que você está aqui? Que desperdício de vida. Para mim o viver é Cristo, tem um nome. O propósito da nossa vida tem um nome, é Cristo. Eu prefiro morrer, disse o apóstolo Paulo. E é incomparavelmente melhor, mas enquanto eu estiver aqui, eu estou vivendo num propósito de ser frutífero para Deus. Por que você está aqui, irmão? Entende que tempo é esse que Deus está te dando? A Bíblia, falando de Davi em Atos, diz que ele serviu a Deus na sua geração e depois morreu. Eu imagino que o que tinha lá no epitáfio do túmulo de Davi foi essa inscrição: serviu a Deus na sua geração e morreu. Davi não veio para viver em outra geração. Você também não foi feito para viver em outra geração. Você foi feito para viver nessa geração. Mas por que você foi feito para viver nessa geração? Para servir a Deus na sua geração. Irmão, se a gente chegar ao final do trilho, e essa não for a nossa realidade que foi escrita no céu, para que João viveu? Ele não serviu. Ele não serviu a geração que ele fez parte. Quantas vezes, irmãos, a gente não discerne o tempo de Deus. E a gente, como povo, diz: ainda não é tempo. Ainda não é tempo de me dedicar mais a Deus. Ainda não é tempo, pastor, tem tanta coisa na frente. Ainda não é tempo, quem sabe, de resolver minhas pendências emocionais. Meu irmão, já era para ter começado há muito tempo. Tantas pessoas que você talvez já deveria ter chamado para conversar, para ajustar as coisas, para pedir perdão e ser perdoado, para colocar os pingos nos is, em amor e em verdade. Quanto tempo nós vamos esperar, irmão, para que isso aconteça?
Ainda não é tempo, pastor, ainda não é tempo, ainda não estou preparado. Ainda não estou preparado para consertar o meu casamento. Ainda não estou preparado para investir na vida dos meus filhos. Ainda não estou preparado para isso, para vivenciar o chamado de Deus. Todo mundo diz que eu ainda estou muito novo. Todo mundo diz que eu ainda estou muito nova. Todo mundo fala que eu já estou muito velho. E aí ficamos nessas desculpas. E a gente continua imitando e repetindo aquilo que o povo disse. Não é tempo. Não é tempo ainda. Povo sem discernimento, povo sem entendimento. Isso é uma evidência da apatia, é uma evidência da sonolência, é uma evidência do desânimo. Não discernir o tempo. As prioridades também, segundo a evidência, eram invertidas. Porque aqui no verso de número 4 do capítulo 1 de Ageu, eles dizem: acaso, na verdade uma denúncia do profeta, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? É tempo de vocês deixarem de priorizar o motivo de vocês estarem aqui. E vocês não voltaram para passar férias, vocês não voltaram para curtir uns dias, vocês voltaram com um propósito de edificar a casa do Senhor. E o que é que vocês estão fazendo? Não, a gente está cuidando da nossa casa, a gente está cuidando do nosso interesse. Essa história do que diz Mateus 6,33 é um radicalismo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Pastor, isso é muito difícil para mim. Eu sou um sonhador, eu sou um visionário, uma visionária, e eu fui feito para voar. Mas você está voando em que céu, meu irmão? Em que céu que você está voando? O povo aqui estava voando num céu que não era o céu de Deus. Eles estavam colocando prioridades maiores do que as que eles foram chamados para viver. Irmãos, quando o momento, o despertamento, e eu sei que, como eu disse no início, ele virá, está vindo, não vai tardar. Esses dias, irmãos, a gente ouvia assim, terremoto. De repente a gente ouvia uma região com terremoto, depois outra com maremoto. Aí depois a gente ouvia, mas tudo de uma vez. Terremoto, perseguição, cristão sendo morto, e tudo de uma vez, irmão. Isso dá ideia de dores de parto. Tem um momento que a mulher grávida começa a sentir as dores de parto de forma espaçada. Ela sente uma contração aqui, mas quando a coisa começa a vir com um tempo menor, é indício de que o bebê está para nascer. A gente está vendo as dores de parto assim, cada vez com um tempo menor acontecendo. Os tempos se encurtaram. E a gente ouve aqui, ouve ali, parece que está tudo acontecendo de uma vez. São as contrações. As contrações. E esse tempo chegar, irmãos, e a gente está cuidando da nossa casinha apainelada. A gente está cuidando dos nossos interesses. Ah, pastor, agora eu tenho que cancelar minha faculdade, agora eu tenho que pedir baixa. Não, nada disso, irmão. Aqueles que dormem, vivam como se estivessem acordados. Aqueles que estão casados, vivam como se estivessem solteiros. Não é se divorciar, não é deixar o emprego, não é trancar a faculdade, é continuar a sua vida, mas com a sua cabeça e os seus olhos no céu. É entendendo que o tempo se aproxima e você não está sonolento, não está dormindo, você está acordado, você está percebendo isso tudo, e você está se preparando para esse momento, e você está atento, e você está colocando ali substâncias, você está colocando alimento na sua bagagem, para quando aquele momento chegar, você não está desprevenido. E esse povo estava assim, ó, mudando, invertendo as prioridades. Nós estamos construindo os nossos palácios, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Como eu disse, hoje estamos mais preocupados com as nossas metas,
com os nossos sonhos, com as nossas viagens, com os nossos carros, com isso, com aquilo. E eu pergunto, o que é que tem sobrado? Até feio usar essa palavra sobra, mas é isso que está acontecendo. Quanto da nossa força a gente tem dado a Deus? Quanto do nosso tempo a gente tem dado a Deus? Quanto da nossa inteligência, criatividade para o reino a gente tem dado para Deus? Quanto do nosso dinheiro a gente tem dado para Deus? Para o reino de Deus, para a obra de Deus, para sustentar um missionário, uma missionária? Quanto? Estamos invertendo prioridades, irmãos. Queremos a glória, queremos a presença, queremos o milagre, mas a gente não quer investir. A gente quer ver acontecer sem semear nada. A gente quer ver uma plantação frutífera linda, sem ao menos regar, arar a terra, preparar o solo. Isso não vai acontecer. Uma outra evidência é um coração insatisfeito. Ageu 2:2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória, e como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Presta atenção, o que acontecia, irmãos, é que naquele tempo tinha alguns irmãos mais idosos. Esses irmãos mais idosos, eles haviam contemplado o primeiro templo, o de Salomão. Irmãos, era indescritível aquilo que eles vivenciaram na época de Salomão. Diz que uma rainha de Sabá foi lá e ela não tinha o que falar de tanta glória, beleza que ela viu naquele lugar, na vida de Salomão, no que ele construiu. Irmãos, as madeiras, os cedros que foram usados para a construção do templo de Salomão vinham do Líbano. Eram trazidos de longe, era uma madeira de primeira. Era algo de muita excelência. As paredes eram revestidas de ouro. Irmãos, se o templo de Herodes, que em nada se comparava ao de Salomão, já era de espantar, tanto que os discípulos sentaram e disseram: mestre, uau, que construções, que pedras! Jesus, você está impressionado com isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, se aquele templo de Herodes causava admiração, que dirá o templo de Salomão? Aí no meio do caminho tem o templo de Neemias, da época de Zorobabel, da época de Esdras, de Josué. Um templo em que Deus disse assim: vão ao bosque e tirem madeira de lá. Não veio do Líbano. As paredes não eram revestidas de ouro, não tinham finos acabamentos, finas ornarias, não. Era um templo mais simples. É tanto que na inauguração a Bíblia descreve que havia um choro tão grande e ninguém sabia discernir, porque na vida de uns era um choro de alegria, porque uau, o templo foi reedificado. Na vida de outros era um choro de tristeza, porque eles estavam meio que frustrados, decepcionados. Não, esse templo não tem a glória que o de Salomão tinha. Esse templo é mais simples, esse templo é mais humilde. Eram pessoas que estavam, de certa maneira, insatisfeitas, frustradas com o momento que eles estavam vivendo, porque talvez não tivesse aquele glamour, não tivesse aquela glória. Irmãos, e uma das coisas que nos priva, que nos mantém muitas vezes na inércia, parados, sem romper, se chama insatisfação. Porque a insatisfação gera reclamação, gera murmuração, gera aquele tipo de vida amarga, azeda. Eu não estou gostando. Bom era aquele tempo, bom era aquela época, bom era aquele momento que a gente vivia. Irmão, passou. Se você ficar amarrado no tempo, você não vai caminhar. Queira viver algo na sua vida, na sua experiência agora. Alguém diz que o presente, a dádiva, é hoje, até porque o nome já diz, o presente é um presente.
Deus te deu o dia de hoje como uma dádiva, para você fazer algo proveitoso. Mas era tão bom. Os louvores que a gente cantava, parece que as mensagens que a gente ouvia, ao mover, irmãos, passou. O momento que Deus está nos dando para vivermos algo com Ele é agora. É nesse tempo. Saia dessa ideia, saia desse contexto de insatisfação. Isso se aplica a tudo. Enquanto você ficar insatisfeito com sua casa, nada vai mudar. Eu não estou dizendo insatisfação, irmãos, que gera mudança, não. Porque aquele sentimentozinho de que pode melhorar precisa acontecer, amém? Aquele sentimentozinho de que eu posso dar mais precisa acontecer. Mas aquele sentimento de insatisfação que só serve para dizer não estou gostando, não presta, era melhor como era antes, isso não rola, irmão. Tem que ser algo que vai nos colocar para frente. Para de comparar. Nós não conseguimos ver nada belo mais hoje. Será que os idosos, os mais velhos, os mais antigos, os mais experientes, não conseguiam ver mais nada belo naquele tempo? Tá bom, era humilde mesmo, era mais simples mesmo, mas eles não conseguiriam ver mais nada de bonito, mais nada de belo, porque se eles não viam, Deus via, porque Ele diz: a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Eu encherei esse templo de glória. É simples, a madeira é a do bosque, não tem ouro incrustado nas paredes, mas terá a minha glória. Eu encherei este templo de glória. E é isso que a gente precisa estar alinhado. Irmãos, talvez alguns aqui sejam da época do cantor cristão, e não tem problema nenhum nisso. Você gostar, você cantar. Até um dia a Tássia foi numa igreja, estava lá, era um culto só de terceira idade, só tinha irmãos da terceira idade, e ela disse: penso que culto era um culto assim para terceira idade, acontece todo domingo lá naquele horário, e só canta o cantor cristão. Todo mundo canta, irmãos. A gente foi visitar o irmão Ribeiro, está com 94 anos, irmão Ribeiro. E a gente não cantou lá para ele. Qual foi a última música que a gente cantou aqui? Canta ela. Flua nesse. Irmãos, isso nos enche de glória. Mas se eu cantasse, se a gente cantasse lá para ele, ele não ia nem saber a letra da música. 94 anos, nosso querido irmão, e nós cantamos: se paz a mais doce. Irmão Ribeiro com o oxigênio ligado, sem poder levantar da cama, uma vista sem 0%, a outra vista só 5%, e a gente cantando: sou feliz. E ele lá na cama, deitado baixinho, ele fazia o contracanto: sou feliz com Jesus, com Jesus. Mas é por isso, irmão, que eu agora vou dizer: temos que voltar. Era bom como era no passado. Não, irmão, o tempo é hoje. Hoje a gente canta os worships da vida, aleluia, e é bênção, e a gente se entrega porque muda a letra, mas a essência da adoração, do amor a Deus precisa continuar pulsando em nosso coração, na expectativa de quem enche de glória a casa. Não é a música que eu canto, não é a pregação que você ouve. Quem enche de glória a casa é o dono da casa. É Ele quem disse: eu encherei de glória a minha casa, e a glória dela será maior do que a da primeira. Então não tem espaço para insatisfação, irmão.
tem espaço para a gente ficar, não estou gostando, meu irmão, quem tem que gostar é aquele que está recebendo o culto, é Deus, amém? Por isso que eu tenho que chegar aqui, e a minha pergunta é: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que é que eu vou dar? Qual será a minha entrega? Qual será o meu sacrifício? Qual será a minha devoção, a minha contrição, o meu quebrantamento? Qual será? E eu posso dar algo a Deus. Eu poderia falar, queridos, que uma outra evidência do desânimo é a impureza. Ageu 2:11 vai dizer isso. Uma pergunta que foi feita relativa a isso, se o sacerdote, ele iria trazer uma questão da lei, e a questão do verso 12, no capítulo 2, se alguém leva uma carne santificada, era uma carne do sacrifício, era uma carne que tinha sido levada a Deus, e ele coloca aquela carne santificada na borda da sua roupa, e ela vier a tocar num pão, ou num cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? O sacerdote disser: de jeito nenhum. Espera aí, mas aquela carne, você não acabou de trazer ela do seu sacrifício a Deus? É uma carne santa. Se ela tocar em alguma outra coisa, um pão que tiver ali na mesa, aquele pão será santificado? Não, porque a santidade não passa pelo toque. Tá joia. Então a outra questão, verso 13. E se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver? Isso era impureza cerimonial. Quem tocasse num cadáver não poderia ir ao templo adorar. Se ele tocar no cadáver e ele se tornou impuro, e ele tocar em alguma destas coisas, no pão, no azeite, no vinho, aquilo vai ficar impuro? A resposta do sacerdote foi: sim, ficará impuro. A pureza não passa, mas o poder contaminador da impureza passa. Irmãos, por que Deus traz isso? Porque não adiantava, irmãos, construir um templo, saber que o Deus Santo que habita naquele templo gostaria de encher aquele templo de glória, e ao momento que Deus olhasse para aquele templo que foi construído para Ele, para que Ele viesse a encher de glória, Ele percebesse aquele templo manchado pela impureza do seu povo. Como muitas vezes foi a reclamação do próprio Deus: vocês se chegam a mim de lábios, vocês me honram com os lábios, me adoram, mas o coração de vocês está longe de mim. Irmãos, tempo de ano novo é tempo de santificar a vida. A Bíblia diz em Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, a gente quer ver as maravilhas, a gente precisa andar com o coração reto diante de Deus. Vasos santificados, para que a glória de Deus, que é santa, encha cada vaso. Para que não haja contaminação naquilo que é puro. É igual um cano cheio de ferrugem. A água pode ser limpa, a água pode ser pura, mas ao passar por aquele cano cheio de ferrugem, ela vai sair contaminada do lado de lá. A água que procede do trono sempre será pura, irmãos. O problema é quando ela passa pelos canos, pelos instrumentos, pelos vasos. Ela pode se tornar impura, imprópria para beber. Então, queridos, nós precisamos entender esse tempo como um tempo de santificar a nossa vida, como um tempo de consagrar a nossa língua a Deus, de consagrar nossos pensamentos a Deus, de consagrar nossos olhos a Deus, de consagrar os membros do nosso corpo a Deus, para que eles não sirvam mais ao pecado, mas a Deus. Irmãos, isso são sintomas, e eu vou correr para a gente encerrar. Porque o outro propósito de Ageu aqui não só foi apontar as evidências do desânimo, foi apontar também o caminho para o despertamento, o caminho para o novo ânimo. O que eu fiz, irmão, não foi ficar, desci do carro, abri a tampa do motor e fiquei, bateria sem carga. Todo mundo sabia, irmão.
A minha questão agora era saber onde eu poderia resolver o problema. A gente viu aqui o que é uma evidência de um povo sem ânimo. Mas o que fazer se eu sou esse povo sem ânimo? E aí Ageu se levanta para mostrar o caminho. Primeiro, capítulo 1, versículo 12, é acolher a palavra profética que muitas vezes é liberada do púlpito da sua igreja. Leia comigo o verso 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, fizeram o quê? Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Qual é o caminho a tomar se eu tenho visto que eu sou parte de um povo, de uma igreja, e eu estou sem ânimo, eu não consigo, Deus não consegue dar a partida, eu não saio do lugar, eu estou parado, eu estou dormindo, eu estou quase que morto. O que eu preciso fazer? Primeiro é acolher a palavra profética. Deus tem falado conosco nesses dias, irmãos. Só que muitas vezes essa palavra virá do púlpito da sua igreja. Ele está dizendo que era a palavra do Senhor e a palavra do profeta Ageu. Quem era o profeta Ageu? O profeta que estava sendo usado para aquele momento, naquele contexto, para a vida daquele povo. Eu digo isso, irmãos, porque muitas vezes a gente precisa desmistificar essa questão de ouvir a voz de Deus. A gente muitas vezes vê pessoas dizendo assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Irmãos, quem não quer? Mas como que a gente está esperando ouvir a voz de Deus? Vamos lá. Vamos pensar a maneira como muitos de nós entendemos que deveria ser ouvir a voz de Deus. A gente está num culto, de repente a gente observa os irmãos adorando e a gente está subindo, sendo arrebatado. E a gente olha de cima para baixo, querendo dizer: ei, eu estou sendo arrebatado. E de repente a gente se encontra lá no terceiro céu. E uma voz como de muitas águas, uma voz como voz de trovão, vai dizer: João, eu te trouxe aqui. Irmão, se fosse assim toda vez, ia ser bom demais. Não ia, não? De repente você está dormindo e alguém te toca. Você desperta. Você desperta e se levanta. E quando você olha, seu corpo está ainda sobre a cama. E você olha para aquele ser que de tanta glória você não consegue fitar os olhos nele. E ele te fala: serva, vim aqui para te dizer, toma vergonha. E para de achar que é só assim que eu falo. Irmão, quem dera fosse sempre assim. O que acontece, irmãos, é que a gente, por mistificar tanto ouvir a voz de Deus, a gente deixa de ser sensível àquele momento tão natural que Deus fala com a gente. Aquele momento que você abre a Bíblia e o seu coração aquece. Ninguém está falando com você. Você não ouve a voz de ninguém. Mas aqui dentro, o Espírito Santo que mora aí, ele mora aí. Ele não está falando de fora para dentro dos seus tímpanos. Ele está falando de dentro do seu interior. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus.
Irmãos, maior certeza ninguém poderia nos dar. Alguém poderia dizer isso repetidamente o dia todo para a gente, minuto após minuto: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você... E ainda assim a gente ter dúvidas. Mas quando essa voz vem daqui de dentro, que unida ao nosso espírito testifica, confirma, testemunha e diz: você é filho de Deus, irmão, ninguém arranca essa certeza de nós. De uma forma tão simples. E eu falo, irmãos, que a palavra profética que muitas vezes é liberada do púlpito da sua igreja. Porque hoje, irmãos, infelizmente, ou felizmente, felizmente por um lado, infelizmente por outro, nós temos muitos púlpitos virtuais. Não estou dizendo que é errado, eu ouço vários. Mas por termos muitos púlpitos virtuais, online, que nós podemos escolher a qualquer hora quem vai ser o mensageiro para o nosso coração. E a gente não escolhe pouca coisa não, viu, irmão? A gente só escolhe gente boa para ouvir. Esse é o problema que muitas vezes nós estamos vivendo, irmãos. Não que essas palavras não nos alimentem, mas muitas vezes nós estamos sem ouvir o que parte da nossa realidade local. E eu quero dizer, irmãos, que para cada igreja Deus tem um caminho. A completude, a plenitude da revelação de Cristo, ela não se dá em um púlpito. Se você for ler a carta de João a 7 igrejas lá no Apocalipse, capítulo 1, ele vai dar uma descrição do Cristo como um todo. Ele tinha pés como de latão, os seus cabelos eram alvos e tal, e na sua coxa, a descrição completa. Quando você vai pegar as 7 igrejas, cada uma das igrejas tinha um fragmento da revelação total descrita no capítulo 1. Nenhuma tinha a descrição do Cristo todo, mas parte da revelação em cada uma das igrejas. Então, quando falavam a igreja, revelava-se uma parte do Cristo. Assim diz aquele que tem, assim diz aquele que tem. Em outra igreja, assim diz aquele que tem. Partes do todo. Por quê? Porque, irmãos, Deus tem uma revelação específica em cada igreja local, que juntamente no corpo forma uma revelação do Cristo, da verdade, da missão, do que Ele quer. E o problema, irmãos, de nós elegermos muitos púlpitos aqui, ali, é que a gente não tem uma revelação do que Deus tem para mim, para a minha realidade. E eu preciso entender: Deus, eu estou indo à tua casa. Eu queria que em vez de pastor João fosse o Subirá. Bacana, você escolheu bacana, viu? Mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra específica. Todas as vezes que a gente se reúne aqui, Deus traz uma revelação do que a gente precisa viver. É a nossa realidade local. Eles davam ouvidos à voz do Senhor e às do profeta Ageu. Querido irmão, a gente nunca anunciou. É muito difícil isso acontecer. Só quando vem assim um missionário de fora, alguma coisa assim que é para não perder. Mas a gente nunca anunciou quem vai pregar naquele culto. Nunca fizemos escala para ficar fixado assim, para todo mundo saber domingo que vem quem vai ser. Porque a gente entende, irmão, que quem vier aqui, e a gente, irmãos, busca isso de Deus. Deus, quem for pregar, que seja revestido de graça, da revelação e da autoridade, da unção do teu Espírito. Quem quer que seja. E chegando aqui, nós vamos pedir a Deus: Deus, dá-me ouvidos para ouvir o que o teu Espírito diz à igreja. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, muitas vezes nós estamos navegando na revelação da outra igreja. É chegando aqui dizendo: pastor, aqui tem que ter o vale de não sei o quê, aqui tem que ter isso, aqui tem que ter aquilo. Irmãos, aqui tem que ter o que Deus direcionar para a gente ter.
Mas na igreja lá, na igreja que eu fui, esse é o problema de crente que vai comer em todo pasto. Dá uma indigestão, que ele acaba de comer uma lasanha, já vai para ali comer uma macarronada, depois vai para outro lugar comer uma feijoada, daqui a pouco ele vai comer uma galinhada, daqui a pouco ele vai dar uma piração. Tem crente que está doido aí. Qual é o púlpito que você tem comido? Qual é o púlpito que você tem bebido? Mas, pastor, qual é o melhor? O melhor é o que prega a palavra. Não é o mensageiro, não. É a palavra. Quem está entendendo diz um glória a Deus. Irmãos, e assim foi o que o profeta disse. Eles atenderam a voz do Senhor Deus e as palavras do profeta Ageu. E a última coisa, além de ouvir a palavra, eles precisavam orar e trabalhar. Diga comigo, orar e trabalhar. Mais uma vez, orar e trabalhar. Tinha uma frase que era colocada nos mosteiros, lá de séculos passados, principalmente dos mosteiros dos beneditinos. Uma frase que a gente vê ali e aqui. Chegou ao nosso tempo aí, bacana demais, instrutiva demais, que diz: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Irmãos, isso é uma conexão, oração e ação, oração e trabalho. Nós vamos orar dizendo: Deus, se o Senhor não se mover, nada acontece. E de fato, irmão, nós precisamos orar numa total dependência de Deus, mas isso não exime a nossa dedicação, isso não nos exime do trabalho. Trabalhe como se tudo dependesse de você. É como se eu acabasse de orar e dissesse: Deus, agora me usa. Não adianta também a gente só orar e não fazer nada. Vamos orar por aquela igreja. Se for necessário levantar uma oferta, a gente vai levantar. Vamos orar por aquela situação, vamos orar, mas se for necessário, nós vamos lá visitar. Vamos orar por aquela família, vamos orar, mas se for necessário, a gente vai lá, como as irmãs do Projeto Bom Samaritano foram alguns dias atrás. A casa do irmão, do sujeito lá, acho que ele não é crente, que o Ronaldo estava lá evangelizando ele. Irmãos, a casa dele estava virada. Era uma sujeirada, era uma lixarada. As irmãs não ficaram aqui: vamos orar, irmãs. Oh, irmãs do Bom Samaritano, vamos clamar a Deus para que Deus envie o anjo da limpeza pública e possa passar pela casa daquele senhor e fazer. Não, irmãos. Elas foram lá, arregaçaram as mangas, levaram balde, vassoura e deram uma geral na casa daquele rapaz, daquele senhor. Trabalhar. Então, querido, não é tempo da gente cruzar os braços, não é tempo da gente só dizer: Deus, estou orando. Ore, mas se for necessário, e se a oportunidade chegar até você, trabalhe. Amém, queridos? Eu quero orar a Deus nessa hora, para que Deus traga um novo ânimo a nós. Novo ânimo para orar, porque tem gente que perdeu o ânimo para orar. Inclusive, irmão, eu olho para o nosso grupo interno e vejo 150 contatos. Dos que aceitaram, muita gente não quis entrar, isso é na liberdade, direito de cada um. Mas eu vejo 150 contatos lá. E muitas vezes num tempo de oração, como nós temos no primeiro sábado de cada mês, a gente mal consegue chegar a 40, 30, 32, pastor. Mas é porque naquele mês, irmãos, a gente já começou, tem uns 3 meses. Todos os 3 meses não está subindo de 40, não. Não passa de 40. Pastor, mas porque o horário, irmãos, começa às 6. Termina meio-dia. Pastor, mas é porque eu não posso. Ninguém fica a manhã toda, só fica se quiser. Você vem aqui, passa 5 minutos. É o tempo que você pode?
passa 5 minutos. Não, pastor, eu posso passar 15. Passa 15. Precisamos ter ânimo para orar. Amém, queridos? Ânimo para orar. Tem gente que acha que oração é uma perda de tempo. Irmãos, quem pensa assim não teve uma conversão ainda. Tudo se conquista primeiramente no terreno chamado oração. E em segundo lugar, queridos, um ânimo novo para a gente trabalhar. O que é que eu posso fazer, Deus? O que é que eu posso fazer? Conta comigo. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. E a minha oração, Deus, dá um ânimo novo para Hebron. Amém? Dá um ânimo novo para a gente. A gente tem recebido tantas palavras, irmãos. Não tem nada combinado. Irmãos, chegam aqui e a gente vai ver assim que há uma linha. Deus está nos levando a uma direção. E muitas vezes a gente fica, o que é que está acontecendo? A gente muitas vezes fica assim, ainda não é tempo não, que é isso? Ainda tem muito tempo pela frente, será, irmão? A gente fica invertendo as prioridades. A gente fica insatisfeito com tudo. A gente olha no relógio e diz assim, sangue de Cristo. Começamos o culto 7h30, já são 9h15, ainda não fui para casa, mas quando a gente senta para assistir um filme no Netflix, passam 2h40 e a gente diz assim, já acabou? Uau, como passou rápido. Às vezes estão insatisfeitos com tudo que é de Deus. Que Deus traga um ânimo novo para nós, irmãos. Um novo ânimo, para a gente orar, para a gente trabalhar. Fecha os olhos, vamos fazer uma oração. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti nessa noite, por entendermos, Senhor, que Tu tens promessas. O Senhor diz mais uma vez, virei, farei tremer o céu. Meu Deus, farei tremer a terra, farei tremer o mar. A glória das nações eu trarei, a beleza das nações eu trarei e colocarei na minha casa. Tem coisa gloriosa vindo. O Senhor diz, eu vou encher a minha casa de glória. A glória desta última será maior do que a da primeira, ainda que na simplicidade, ainda que sem ostentação, ainda que sem ouro nas paredes, ainda que com gente imperfeita, mas o Senhor diz, eu vou encher de glória a minha casa. Peça ao Senhor nessa hora, diga, Deus, enche essa casa de glória. Enche essa casa de glória, Senhor. Até quando não veremos os sinais? Até quando? Não, Deus, esse tempo está chegando ao fim. Tem cheiro de coisa nova chegando para a igreja de Jesus Cristo. E nós não queremos perder, Senhor. Nós não queremos dormir. Nós não queremos, Senhor, estar sem carga. Nós não queremos estar desanimados. Renova-nos nessa hora, Pai. Pede para Deus te renovar. Pede para Deus te renovar. Orianda labanaia che. Aleluia, 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 Deus, aleluia. Meu coração quer Tua presença. Meu coração quer Te adorar.
Senhor. ser propício a nós e vem nesse lugar. Oh, Senhor, Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Vem sobre nós, Senhor. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Vem com teu fogo, vem com tua Recebe glória renovo de Deus. nesse lugar, Derrama, Senhor. Senhor. Levanta no Senhor. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Oh, traz renovo, Senhor. Traz renovo. Traz renovo, vasos novos pra te Vai trazendo, Senhor, renovo. Vai levantando quem está caído. Vai despertando o coração da tua igreja, Senhor, nessa noite. Meu Pai, no nome de Jesus, vai abrindo os nossos olhos, vai nos dando discernimento espiritual, meu Deus, para entendermos o tempo, para percebermos a ocasião, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se há impurezas, Senhor, nessa noite vai limpando, nessa noite pelo teu sangue, Jesus, vai limpando, Senhor, vai limpando os vasos nessa hora. Limpa o vaso, Senhor, nessa hora. Vasos novos, vasos purificados pelo sangue de Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, porque a água que desce do teu trono é pura. Rebanaia cheia. Então enche vaso, Senhor, nessa noite. Mas purifica o vaso primeiro. Lava o vaso primeiro, Senhor. Tira tudo que não te agrada, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir uma visão límpida.
Dá-nos olhos para ver, Senhor. Dá-nos olhos como de Ezequiel. Eu contemplei visões de Deus. Drebanaya shirikanda labasu. Derenemenesirikanda labanaya, Deus. Leva-nos a este lugar de uma sensibilidade, maior à tua voz, que não vai precisar de um anjo vir para a gente ter certeza de que é o Senhor falando conosco, mas uma sensibilidade tão grande, Senhor, que o testificar do teu Espírito no nosso interior, será suficiente. Será suficiente. Dá-nos, Senhor, ouvidos para te ouvir. Oh, Senhor, e nos desperte, e nos dê um novo ânimo, uma nova carga. Daramanaya Kandalabasu. É uma nova carga, Senhor, uma nova carga. Porque eu sei que o Senhor tem propósito, Senhor, de levar a tua igreja a esse tempo, meu Deus, que tu tens falado. Tempo de promessas, tempo de revelação, tempo de sinais. Oh, aleluia. Levante sua mão e diga: Senhor Jesus, eu sou teu vaso. Me limpa nessa noite, me purifica para ti, me enche da tua presença, renova a minha vida, Senhor. Me dá um novo ânimo para que eu possa caminhar na tua vontade, no teu propósito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. traz renovo. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo que passamos na tua casa. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pela palavra, pelas orações que chegaram até o teu trono de glória. Obrigado por cada vida, cada família que veio adorá-lo nessa noite. E que cada um, Senhor, possa sair daqui renovado e abençoado. Possa sair daqui, Senhor, cheio da tua presença. Que a noite e o descanso de cada um seja abençoado também. Cada vida que participou conosco, Senhor, através dessa transmissão, que a tua bênção chegue ao encontro de cada um deles, no nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Você pode sentar um minuto.